E aí, hoje eu estou aqui para ensinar a última camada da nossa aplicação Spring Boot, né, que no caso é o controller. Só para relembrar, né, o controller é basicamente a camada da API que a aplicação, o front-end, qualquer aplicativo vai se comunicar, né, que é tipo, vai ter o barra user, vai tipo o nome da aplicação, por exemplo, facebook.com/user. A gente vai criar o nosso barra user aqui, que aí esse barra user é o controller do usuário que a gente vai fazer. A gente vai delimitar que todos os métodos do usuário vai ser chamado por esse controller que está localizado no barra user. Daí, o controller, né, vai comunicar com o service que a gente fez na última aula e o service se comunica com os repositories que utilizam o modelo lá para persistir o dado no banco de dados. Só relembrando como é que é um pouquinho do fluxo. Mas beleza, né? O controller que a gente vai criar nessa aula aqui é o user controller, né? Que ele vai. Nós vamos fazer o básico, né? O CRUD de um usuário, create, read, update, delete. O read a gente só vai buscar um usuário, busca por ID. Essa função no futuro é até uma função que, se não tiver tipos de usuários no sistema, tipo um usuário administrador, não vai ser necessário ter ela no futuro, então talvez a gente venha refatorar ela. Que quando a gente adicionar a autenticação, a gente não precisa buscar o usuário, é só a gente pegar o usuário que está logado no momento. Então, no controller, talvez a gente venha refatorar ela. Mas as outras de create, update, delete, a gente só adicionaria autenticações para o usuário que está logado no futuro. Eu não estou fazendo com autenticação, né, gente? Que, para relembrar, a autenticação aumenta consideravelmente é, a complexidade para quem não tem costume de fazer APIs, né? Então, seria um conceito talvez um pouquinho meio abstrato, meio estranho de se ver, assim, se eu implementasse a aplicação já com autenticação e autorização. Mas parar aqui de explicar um pouquinho as coisas, senão, se eu começar a explicar tudo, fica muito abstrato mesmo, né? Vamos aqui colocar a mão no código, criar o nosso arquivozinho aqui, né? Então, bora focar aqui. A primeira coisa, né? Vamos criar o arquivo do user controller na nossa pasta de controllers, né? Então, new file aqui, user controller. Uma coisa que eu acho que eu não falei desde o início, né, gente? Eu coloco sempre o tipo da classe no nome dela, né? Por causa que nos outros eu coloquei só o models que eu não coloquei o tipo, por causa que é um modelo, né? Normalmente não se utiliza tipo o user model, a gente não costuma não fazer isso, não. Mas o repository eu especifiquei que é o repository, o service eu especifiquei que é o user service, por causa que fica mais fácil de se ler o programa depois que se faz isso, né? O padrão é só deixar o model sem isso. É, Talvez o model você pode fazer algumas coisas mais avançadas, que é tipo o que você vai receber, o que você vai enviar, você pode criar customizações, que seriam tipo o DTO, que é o Data Transfer Object, que é o objeto que você vai ler do banco não é exatamente o que você vai enviar para o front, e o objeto que você vai receber do front não é exatamente o que você vai salvar no banco. Existem essas abstrações aí que a gente consegue modificar no código, transformar um objeto em outro, né? Tipo fazer um mapper. Pra quem não conhece muito bem sobre mapper, é pegar os elementos de uma classe, colocar em outra e vice-versa. Mas beleza, né? É uma classe mesmo, o nosso controle é uma classe, porque a gente vai implementar os métodos nela aqui, tudo certinho. E a primeira anotação, né? Lembrando que para colocar no contexto do Spring, a gente tem que colocar as anotações. Tem uma anotação para o controller, já que a gente está fazendo uma API RESTful, o controller já tem uma anotação para tipos de controller de APIs RESTful, que é bem intuitivo, né? Que é o REST Controller. É esse daqui, viu, gente? Lá do Spring Framework. Então, outra coisa importante que a gente tem que fazer normalmente na classe de controller, a gente não precisava adicionar essa anotação aqui, mas para ficar mais fácil, eu costumo adicionar ela aqui. Porque no user controller, os métodos que a gente vai ter aqui dentro, tudo é para user, ou seja, a rota base, a rota é da API, tipo, barra alguma coisa, essa é uma parte da rota. Na rota, já que a gente está no user controller, eu já vou delimitar aqui que tudo para frente vai ter que chamar barra user, barra o que eles quiserem fazer. Então, a gente utiliza uma notação que na hora que eu for fazendo post nos os exemplos vai ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer com essa notação aqui agora, que é o request mapping. Então, como eu falei, né, eu vou utilizar o user aqui, por causa que é de usuário, né? Então, todas as funções que vierem daqui para frente, tipo, eu quero buscar por um ID, aí o ID 1. Aí eu quero atualizar um ID, eu vou fazer o update no ID 1 também. O delete, o update no ID 1. Eu também posso
buscar, tipo, alguns parâmetros na frente do usuário. Eu quero o usuário que tenha o nome tal. Outros tipos de busca. Mas isso aí seriam carries, parâmetros e alguns outros tipos de coisas que a gente costuma colocar no método, né? Não na classe. Aqui eu só estou delimitando que o- a rota base dessa classe é o user, né? Quando a gente for fazer as chamadas. E lembra lá no modelo que a gente colocou aqui, ó, tipo no usuário, a gente colocou algumas validações, que no caso é o not empty, not null. A gente tem que avisar a classe que esse controller vai ser um controller que valida, que normalmente a função principal de controller é validar os dados que você está recebendo. Então a gente tem que ter essa anotação de validate aqui. Depois a gente vai especificar aquilo lá, né, gente? Que lembra que a gente fez um validate para create e update? Então, isso aqui vai ser nossas funções de create e update. Aqui só está falando que a gente tem que validar qualquer tipo de validação que a gente está usando aqui. O controller vai servir para isso, né? Beleza. Então, como eu falei, né, a gente vai utilizar o service que a gente criou nas últimas aulas aí, na penúltima aula, no caso do user service foi na penúltima aula. Então, vamos colocar aqui o private user service, que eu vou dar o nome. E nesse caso, eu vou colocar aquela mesma anotação, que ele é meio para colocar dentro do contexto e instanciar, que eu poderia, como eu tinha falado na última aula, né, nesse caso, já que é uma classe, realmente vai ter isso, eu poderia colocar o controller aqui, gerar o Java Coders com todos os fields. Aí vai gerar o controller, vai instanciar o nosso user service dentro do controller dentro do construtor do user controller. A gente poderia usar o construtor, né? Mas é recomendado essa injeção aqui da dependência utilizando o auto-wire. Alguns autores recomendam o contrário, utilizar o construtor, né? Mas quando é uma classe que não tem muitos métodos, muitos atributos que a gente vai utilizar de outras, então não faz muito mal utilizar essa dependência. Nesse caso é a injeção de dependência, né? Outra coisa que a gente tem que fazer aqui agora é as funções, né? A gente já só vai utilizar o service, porque lá dentro do nosso service já temos tudo, né? Já temos a função de deletar, atualizar, criar, buscar. Então, aqui é basicamente como que a gente vai receber os dados do front lá, que vai cair na nossa API e vai chegar aqui no controller. Como é que a gente vai receber eles? Então, a gente tem que criar uma função, né? Public, vamos fazer a função find by ID, que vai receber um long ID, né? Eu estou colocando sem o tipo aqui e sem algumas outras anotações para ficar mais simples. Mas é basicamente o que vai cair aqui na nossa função vai ser eu quero fazer uma busca por ID, então ela vai cair aqui, gente. E como é que eu falo que depois do usuário, se eu quero buscar por ID, eu tenho que fazer ela cair aqui? Eu tenho que avisar assim, se eu quero buscar alguma coisa, lembra lá dos métodos HTTP, né, gente? A gente tem que fazer um get. Então, a gente adiciona a anotação aqui falando que essa função é uma função de get mapping. E outra coisa que a gente tem que fazer, se a gente está querendo um ID aqui, a gente tem que falar que depois desse barra user aqui na frente, a gente tem que ter outra informação. A gente tem que ter o quê? O ID do usuário. Se eu estou buscando pelo ID, tem que colocar o ID aqui. Mas não é só colocar o ID, porque senão fica só o texto. A gente tem que colocar o ID entre chaves assim, viu, gente? Para delimitar que isso aqui é uma variável que a gente vai receber lá na API que vai cair no nosso controller aqui, né? Na nossa rota. Beleza. Mas aí você está parando de pensar que, pô, não está retornando nada aqui ainda, né? Isso aqui, a função não está com um tipo de retorno, né? É porque entra outro conceito, viu, gente? Que é o conceito de response entity. O que é isso daqui, gente? Isso aqui é uma entidade de resposta. Quando você vai retornar um dado para o front-end, no meio de uma requisição HTTP, você não retorna simplesmente uma string, eu quero, ou só o nosso usuário, eu vou retornar o user aqui, eu quero retornar o user de uma vez. Quero retornar esse dado. Vai dar erro. Na verdade, não vai dar erro, vai chegar um dado lá dentro de um. É como é que eu posso dizer? Se eu retornar uma string, vai chegar um texto lá. Se eu retornar o usuário, vai chegar o texto em forma de JSON lá para o front-end, não vai chegar tratado. Então é muito recomendado utilizar o response entity para quando a gente vai fazer a resposta para o front-end. E do que esse response entity vai estar tratando? Aí sim que a gente coloca o nosso usuário, né? A gente está falando que vai ser uma entidade que vai ser retornada, uma entidade de resposta do tipo usuário, que vai estar lá dentro, você buscou pelo ID, nós vamos retornar todos os dados desse usuário com esse ID. O username, o password e
As tasks não, né, gente? Só para lembrar que a gente não vai retornar para o front, porque a gente colocou aqui uma informação que no final eu nem coloquei aqui, mas eu acho que é bom colocar, que é no que é uma coisa bem importante para você não retornar lá para frente. Depois eu vou até mostrar que se eu colocar só aqui e não mostrar, vai ficar um pouquinho abstrato isso daqui. Mas é uma anotação que é o JSON ignore. Ele serve para quê? É exatamente o que o nome está falando, né? Da nossa classe user, a gente coloca JSON ignore aqui. Porque quando eu quero buscar um usuário, eu não quero buscar todas as tasks dele. Então no get tasks a gente adiciona isso aqui. A gente não vai retornar todas as tasks dele quando a gente buscar por ele. Porque senão vai chegar, tipo, o usuário tem 500 tasks, quero buscar só os dados do usuário. Aí chega os dados do usuário e 500 tasks lá pro front. Eu front, nossa, que dado demorado de chegar, né? Porque mandou muita coisa, né? Então já vou fazer essa refatoraçãozinha de uma coisa que eu tinha esquecido que é bom ter, né, gente? É realmente importante ter aquilo lá. Então podem adicionar aí, depois eu vou mostrar o que é isso quando no finalzinho dessa aula eu vou chamar o post só para dar umas ideias rápidas sobre o que a gente pode fazer com o controller. Mas eu não vou me estender muito um Postman, não, senão a aula vai ficar longa. Eu pretendo fazer uma aula só de Postman. Mas beleza, vamos importar aqui nosso usuário. Aqui eu acho que já ficou entendido que a gente vai retornar uma entidade, uma entidade de resposta do tipo usuário lá para o front. E beleza. Só que aqui a gente, nessa função, a gente tem outro problema. Eu acho que já está até alertando isso daqui. Não, esse aqui está alertando que a gente não está retornando o dado ainda. Mas é o seguinte. A gente está falando que a gente está recebendo o ID aqui. O Spring ele não reconhece diretamente que o ID está relacionado com esse daqui, viu, gente? A gente tem que adicionar um aviso aqui, ou uma anotação dentro da função, que é uma coisa que eu acho que vocês não viram ainda, mas que vai falar, isso aqui, ó, é um path variable, viu, gente? Toma cuidado, Markov parent não, que parent, ele não é o que a gente está querendo, a gente quer uma variável, por causa que ele é uma variável no meio do caminho aqui. Que ele é literalmente isso. Então não busquem, não coloquem o errado aqui nesse caso que existem outros tipos também, tipo carry param, que é outro tipo que é utilizando o ponto de exclamação, aí fazendo mas isso aí a gente pode ver talvez um filtro no futuro. Mas é o path variable, viu, gente? Então, basicamente aqui daqui pra frente fica muito simples, não tem muita mudança não. É o que isso aqui vai fazer? A gente vai retornar o usuário, né, que está pedindo. Um objeto aleatório do usuário, pode colocar o user aqui, coloca o que você quiser, vou colocar o objeto mesmo. Vai receber o que a gente vai usar aqui para buscar o usuário, né, gente? O nosso service, que a gente já implementou a regra certinha, já implementou a exceção, perfeito, né? Então a gente só o this.userService e a nossa função lá, que a gente já tem ela, o find by ID, passando o ID que a gente já tem aqui, né? Aí, se você der só um return nesse objeto aqui, a função vai reclamar. Por quê? Porque esse objeto é do tipo user, né? A gente tem que retornar um response entity user. E aí vocês pensam, nossa, como que eu vou fazer isso, né? É bem simples. Você dá um response entity ponto ok, que isso daqui significa o quê, viu, gente? Ó, ele significa que vai retornar um ok lá, tipo um 200. Aqueles retornos do HTTP, os status, né? Tem vários os padrões aqui. Eu poderia delimitar o 200 aqui manualmente, mas tem um OK aqui que já faz isso. Se entrar no response entity aqui, tem tipo várias funções que você já pode utilizar aqui, .ok, .accepted, no content, bad request, not found, um processable entity, internal server error, que é tipo 500 aqui, né? São as funções tudo que ele pode retornar. Mas eu quero só o OK. O que significa o OK aqui nesse caso? Significa que não deu nenhum erro. Se der algum erro, dentro da nossa função aqui, já vai fazer o throw no exception aqui e não vai cair nesse OK, né? Beleza. E ainda tá faltando erro, né? Porque a gente não adicionou o objeto do usuário que a gente buscou, né? Então a gente coloca aqui ponto body. O que é o body, gente? O body é onde vai chegar o dado, né? Que o front-end que é o dado que vai chegar num body lá, que é tipo... No post eu não consigo explicar um pouquinho melhor o que é o body, mas é tipo o corpo da requisição, onde que vai... O corpo da resposta, que é onde vai tá o dado que você você quis buscar. Ele vai aparecer lá, ou se der, vai aparecer nada. Tipo, é só os status 500. E a gente passa o objeto nesse body, né? Que é o usuário que a gente quer. E aí pronto. Já fizemos a função aqui que já vai retornar lá na nossa API. Se o cara fazer barra localhost, quer dizer, http, localhost, a porta aqui, que eu acho que é 8080, né? Que eu não modifiquei ela aqui. Barra user, barra ID, passando o ID, né? Nesse caso, você não escreve ID, você coloca o número aqui. Então, isso aqui significaria, tipo,
localhost para o front-end acessar, 2.8080, que é onde vai estar rodando a nossa aplicação do Spring, né? Que a gente não modificou aqui. Barra user, que a gente está dando toque na classe. Barra não é o ID aqui, viu, gente? É o número do usuário. Qual que é o ID do usuário? O usuário é 1. Então vai retornar o objeto do usuário no body da requisição. E é basicamente isso, como que se alcança esse controller aqui. Eu vou mostrar lá no Postman, vai ficar bem simples de ver. Assim, depois eu vou explicar um pouquinho mais a fundo o Postman, para não ficar muito confuso. Mas beleza, vou fazer o create, o update e o delete aqui. Vai ser métodos um pouquinho demorados também, que são coisas que eu vou ter que explicar. Mas vamos lá. A gente faz o public, né? A gente vai retornar uma entidade void, nesse caso, que a gente só está criando, a gente não está querendo buscar. Então, response entity do tipo void. Então, o nome vai ser create aqui, padrão. E o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar falar que é um post, viu, gente? O post mapping vai significar que a gente quer criar um dado no padrão HTTP, né? A gente quer inserir um dado. Igual o get quer buscar, o post quer inserir. A gente tem que fazer aqui no create aquela validação que eu falei, né, gente? Como eu falei que aqui tem o validate, aí cada função a gente tem que validar os tipos aqui. No usuário aqui, no user model nosso, a gente fez a interface de quando for criar um usuário. Que a gente tem que validar esses dados aqui, ó. Not empty, not null. Então a gente tem que colocar aqui validated, passando o que? Create user.class. Que não é uma classe, é uma interface, né, gente? Então estamos referindo a esta daqui, que ela tem estas regras aqui, ó. Quando for criar o usuário, tem que ser not empty, not null, not empty, not null, tem o size, então isso daqui vai validar o quê? Vai validar o user, escrevi errado, o user object que a gente vai receber aqui. A gente vai receber esse objeto e com isso daqui a gente vai validar se esses campos nossos de user e user password está dentro das regras aqui, tudo certinho. Username e password, né? Beleza, mas aí a gente tem que avisar aqui que é esse dado que a gente quer validar, viu, gente? Então tem que colocar outro aviso aqui, ó, valid, o valid que a gente passa aqui. Se eu não me engano, é essa importação mesmo que do Javax Validation que a gente tem que passar aqui mesmo. E o que é isso daqui, né, gente? Quando a gente manda esse user object, ele não vai no parâmetro, ele não vai aqui na frente, por exemplo. Ele vai onde? Ele vai naquele body que eu falei, né? Que do mesmo jeito que a gente responde o front-end no post, no update, ele passa no body. Só uma coisa, viu, gente? Não vai passar dado no get, no body não, viu? Isso aí vai quebrar todas as regras possíveis de uma API RESTful. Então, passa o dado do create e do update só no body, viu? Get e delete não se passa dados casualmente dentro dos padrões normais que as empresas usam. Não se passa não, viu, gente? Delete e get, qualquer tipo de get aí, não passa dado no body. Que é onde que a gente vai receber aqui, ó, no request body, que é onde vai estar o nosso objeto, né? Que para criar pode passar no body, para atualizar também, que são operações de inserção. A gente tem que criar muito dado. E já está reclamando aqui que a gente não está retornando nada, né? Então, o que a gente faz? A gente dá o this.userService para a gente salvar, né? É o create aqui, a gente vai criar o dado, passando o objeto. Belezinha, já criou lá no nosso banco. Se tiver algum erro, o banco vai retornar, mas a gente já está tratando isso aqui. Ainda não está funcionando aqui, né? Porque no caso a gente não está com um errozinho aqui falando, isso aqui não está funcionando não, viu, gente? Porque não estamos retornando nada aqui do response entity não, né? A gente está deixando o front-end sem resposta. Então, agora é bem básico mesmo, dá um return response entity .created. Eu vou deixar uma coisa só em texto aqui normal, só para falar mesmo. Aqui vai dar erro, na verdade, que eu tenho que passar o URI aqui. Mas é .created.build. Só que o que a gente tem que fazer aqui, viu, gente? Ele está reclamando aqui porque a gente tem que passar uma URI. O que é essa URI? A gente tem que falar, quando eu quero buscar esse usuário, eu tenho que mandar para qual rota? Que é essa rota aqui de cima, que a gente já criou, né, gente? Então eu posso falar aqui, ó, URI, a gente importa esse daqui, ó, JavaNet, eu cliquei Enter aqui, já importou, URI. Aí eu só vou passar ela daqui, para aparecer em chata aqui. Só que a gente tem que instanciar, na verdade. E o que é? A gente tem que
falar onde que a gente encontra esse usuário que a gente acabou de criar, né? Qual que é a rota que a gente tem que mandar para... Qual que é o request, em qual rota que a gente tem que mandar para encontrar esse usuário. Então, a gente importa um tal de servlet URI, é o components builder mesmo. É bem triste aqui esse nome mesmo. E aí, from current request, a gente vai pegar o contexto dessa request, e passar para a linha de baixo aqui, ponto path, e aqui que a gente passa o caminho, né, que é o barra id. E nesse caso, né, a gente tem que colocar aqui na frente o ponto build and expand para passar o id ali, né, que é do objeto que a gente acabou de criar ali, né, ponto getID. E aqui no final a gente coloca um ponto to URI. E pronto. Isso aqui pode ter sido uma confusão na cabeça de vocês. É até complicado de explicar isso daqui realmente. Mas isso aqui é basicamente um builder, que a gente vai pegar o contexto da requisição atual que a gente está rodando aqui. Ou seja, vai pegar o contexto do user e do localhost que a gente está no momento. Adicionar um path na frente dele, né? Que é o path variable aqui. Que é o que esse path? É o ID. A gente faz um build aqui, expandindo aqui, adicionando o getID dentro dessa variável ID. To.toURI. Que aí vai dar um created aqui. O created é um status 201. E dentro dos nossos headers, acho que é isso o nome, vai aparecer lá a URI que a gente teria que buscar para encontrar esse usuário que a gente acabou de criar. E ponto .build para fazer essa build dessa entidade aqui que a gente gerou. Beleza. Essa aqui pode ser um pouquinho confusa, mas vamos para o update agora. Se ficou com alguma dúvida, pode me chamar aí, qualquer contato que eu mostrei no início, que essa parte de controle era um pouco confusa, principalmente para quem nunca teve contato, né, gente? Vamos fazer o update, que ele é realmente bem parecido com o create, então talvez não vai ficar muito confuso agora. Você dá um public aí de novo, né? Response entity. É do tipo void, né? Você está atualizando, você não quer que retorne dados, só quer que atualize e me fala se atualizou certinho. O nome da função eu vou colocar update, pode colocar o que você quiser aí, viu, gente? Mas eu só gosto de deixar usando padronizado. Antes de eu colocar as anotações ali, eu vou colocar o mesmo tipo de anotação aqui. Igual esse daqui foi o put, quer dizer, igual esse daqui foi o post para criar, no HTTP para atualizar o put ou o patch. Não é muito usado mais o patch no mercado, mas o patch ele é para atualizar alguns dados específicos de um objeto, de alguma entidade. E o put ele é usado para atualizar tudo. Você manda um dado, eu quero que atualize todos os dados dele. Mas é mais utilizado o put, então a gente vai utilizar o put aqui mesmo. Nesse caso, a gente precisa do ID do usuário, né? Sempre quando fizer um put, a gente tem que saber o que a gente quer atualizar. Lembrando, tem que ser entre chaves aqui, né? Porque senão não vai pegar o ID. Vai vir como string. Fazer a mesma validação, né? Validate aqui. Agora não a create, né? A gente tem que validar as validações do update user.class, né? Eu quero todas as validações que essa classe de update user tem. Adicionar a mesma validação aqui, né? Eu quero validar. Eu também quero validar nesse caso eu tenho que especificar o que eu quero validar, que vai ser lá no response body, que a gente vai receber o user que a gente está com todos os dados que ele tem para ser atualizado, né? E beleza, só que aqui ainda tem um erro, por causa que ele está reclamando, ele não está reclamando na verdade, mas é que a gente tem o ID, então a gente tem que receber o ID também, né? Que é um path variable igual lá no get, né? Um path variable aqui. O nosso ID vai ser um long ID. Que ele está reclamando. Response bodies disable. Estranho. Tá, beleza. Depois eu vou dar uma olhadinha melhor o que é isso. Mas vamos garantir uma coisa, né? Esse objeto que a gente está recebendo aqui, vamos garantir que ele é o mesmo ID que a gente está recebendo, né? Então, o objeto.setID, o ID que a gente recebeu. O objeto que a gente quer fazer, né? Ele vai receber um this.userservice.update, né? Que a gente já criou a versão de atualizar, passando o objeto. Vai atualizar só os dados que a gente quer que atualize. Nesse caso, a gente nem precisar fazer esse recebe aqui, né? Porque no caso faz sentido a gente fazer a gente não vai retornar esse dado. E a gente pode só dar o return response entity .no content, né? Porque a gente não está retornando nenhum dado
Por quê? Porque a gente só quer atualizar. No content vai dar um status lá de 200 que deu certinho e não retornou nenhum conteúdo porque não tem nada para retornar. Você atualizou de acordo com os dados que foram enviados para a gente. E pronto, retornou. Esse response body tá me deixando muito estranho. Essa anotação tá falando que tá disable aqui. Deixa eu ver se ela tá certinha aqui. Response body. Ela é do bind. Eu acho que é o meu VS Code que tá um pouco doido aqui, viu, gente? Então não precisa preocupar com esse alerta que tá na minha tela aqui, não. Se não der nenhum erro, tá tudo bem, né? Vamos ver aqui. Beleza, vamos pro último, que eu creio que é o mais simples, né? Que é o public. De novo, response end, né? A gente quer retornar uma resposta de entidade. Só que void, né? Porque o último método nosso é o que? É o delete. Do CRUD só falta o delete aqui no nosso. E basicamente, o que ele vai ser aqui de anotação, né? Ele vai ser o delete, né? É o mais intuitivo. Delete mapping. Mesma coisa, né? Se eu quero deletar um usuário, ele vai ser... Tem que receber o ID dele aqui, né? Que no caso, passar o ID dentro de uma chave aqui, né? E a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Receber path variable long ID, né? Que é esse ID aqui, esse é o ID que a gente vai receber aqui. E o que a gente tem que fazer agora, né? This.userservice.delete, a gente já criou a função de delete, passando o ID e return response entity.nocontent, para delete a gente coloca nocontent também, .build. E é basicamente isso. Eu não imagino, eu não estou entendendo o motivo tá falando que essa anotação tá com falha aqui. Vamos tentar rodar e ver se ele vai reclamar sobre esse problema aqui. Peraí, agora que eu vi uma coisa. Né? Não, gente, agora. Aí é foda, eu tava lendo aqui e não tava percebendo, né? No outro eu coloquei certinho, eu coloquei request body. Eu não quero fazer response aqui, não. É o request body, gente. Nossa. Pequeno erro aqui, né? Normal acontecer, né? Eu importei o response body. Response é resposta. Eu tô recebendo o dado ali, gente. É que eu não tinha lido o que tava escrito aqui mesmo. Eu tava lendo só o body. Mas beleza. Agora sim vai dar certo. A gente pode rodar a API. Se não der nenhum erro, né? Faz muito tempo que eu não rodo esse programa aqui. Eu só tô escrevendo código com vocês. Vamos ver se não vai dar nenhum errinho. Achou os repository interface nosso, já criou o banco de dados, se não existe, eu tinha deletado ele aqui para garantir. Criou todas as nossas tabelas e iniciou e startou aqui sem nenhum erro, então tá beleza. Agora eu vou apresentar uma coisa bem rápida aqui, que esse vídeo eu imagino que ele já tá ficando um pouco grande, né? Deixa eu ver aqui, ele já tá com quase 30 minutos, então eu vou ser bem rapidinho. Vou entrar aqui no nosso Postman, só para mostrar o que esse controle nosso faz, né, gente? Se funcionar, essa requisição nossa vai funcionar. Se não tiver nenhum erro no nosso fluxo. Mas beleza. O que a gente tem que fazer aqui? Se vocês quiserem criar já, depois eu vou explicar melhor, vocês vão em Workspace aí, pode ser no My Workspace, criar uma coleção aqui, ó, New. Eu gosto de colocar tudo ordenadozinho, New Collection. Eu já tenho até uns aqui que eu tinha deixado pronto para o usuário. Só que eu vou criar aqui com vocês. Aqui já está todas as rotas da nossa API aqui. Mas beleza, o que a gente tem que criar aqui? Vou dar um new aqui, ó, HTTP request. Eu não estou colocando ele dentro de nenhum aqui. E vai ser um post, porque eu quero criar um usuário. Vai ser onde, gente? É no localhost 2.8080. Por que a gente sabe que é 8080, né? Porque está rodando aqui, ó, 8080. Localhost porque está na minha máquina, né? Barra o que, gente? Vamos voltar aqui, ó. Barra user, né? Que eu quero cair lá no controle de user. E aí eu não preciso colocar nada na frente, né? Que o create a gente não tem nada depois dele. Então, a barra user, só isso. Só que aí lembra que ali no nosso dado a gente tem que passar o body. Deixa eu entrar aqui para vocês verem, ó. A gente tem que receber o body do user. O que é esse body do user? É os dados do usuário que a gente tem que mandar. Os dados do usuário que a gente falou que é obrigatório chegar aqui, o ID não é, porque ele vai gerar automático. Então a gente tem que mandar só o user e o password dele. As tasks nem precisa, porque a gente não falou que a nossa regra de negócio não vai criar task quando criar usuário. Então bora voltar lá. Onde que a gente manda o body aqui, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Beleza, ó, localhost 8080 user.
E aí o body tá aqui, ó. Pequenininho aqui, mas ele tá aqui, ó. Body. Aí vocês têm que selecionar aqui raw. Quero passar um dado bruto mesmo. Poderia ser forma e data, mas fazendo um raw aqui para vocês verem o JSON sendo criado aqui comigo. E aqui vocês têm que lembrar de trocar isso aqui para JSON, porque a gente está enviando um JSON lá para o back-end. Só para lembrar aqui, eu vou abrir o banco de dados aqui também, ó. Não tem nenhum dado criado. A gente vai ver o nosso usuário criando lá no banco de dados. Alt do Simple aqui, usuários. Eita, nossa aplicação crashou aqui. Eu cliquei muito rápido e o RAID é meio triste. Vamos abrir de novo aqui. Agora a gente vai nos dados aqui do usuário. User. Espera aí, carregar devagarzinho. Dados. Aqui, ó. Não tem nenhum usuário cadastrado. O que a gente faz aqui, ó? No usuário, a gente abre isso daqui, ó, uma chavezinha, que é um JSON, né? A gente tem que passar, entre aspas, o username, que é o nome do atributo nosso, né? Lá da nossa classe. O que vai ser no meu username? É Lucas. Tá bom, Lucas vai ser meu identificador no sistema. Poderia ser qualquer identificador único. E o que mais? A gente tem que passar aqui, tá dando erro porque a gente não colocou o de baixo. E JSON é a última linha, não pode ter vírgula. O que vai ser aqui, ó? User e o password, que é as duas coisas obrigatórias para criar o usuário. Coloca aqui, ó, super senha. Que é isso aí, eu acho que já tem no mínimo 8 caracteres, não sei se a gente colocou essa validação. Aqui não precisa de vírgula, ó, que se colocar dá erro, que é o último dado. E aí, ó, a gente manda aí, ó. Lembra que eu falei, ó, ia retornar o 201, que é do created lá, que é created, e aí a gente fez um URI para ele, que vai retornar um dado, então ele fica aqui em headers. Lembra que a gente falou, ó, localhost, pegou o contexto, pegou o /user e o /1, que é a localização dele. Que é isso daqui, ó, aquele coisa estranha que a gente fez aqui, que com certeza talvez seja a parte mais estranha do código, que é essa parte aqui que está sendo retornada aqui, ó. Ele vai lá pro header. E é basicamente isso. Vocês podem entrar no banco aqui, dar um atualizar. Tá aí, ó. Nosso usuário, o Lucas, com a super senha. Não está criptografado, porque a gente não adicionou nada de autenticação, autorização, então não precisa preocupar com isso. Só ver se o dado está chegando e persistindo certinho por enquanto. Na próxima aula eu vou fazer o task controller com vocês, viu, gente? Que ele vai ficar junto com aqui do lado embaixo do user controller, e depois eu já vou começar a explicar como que vocês usam o Postman para fazerem bastantes testes, criar suas versões aí, sem precisar depender de um front-end, de um código todo pronto no front-end, que o Postman é bom por causa disso, gente. Vocês podem fazer o que você quiser nele. Tem outros tipos de programas, tipo o Insomnia, que ele faz a mesma coisa que o Postman. Tem uma extensão aqui no VS Code também, que eu esqueci o nome, Shark, uma coisa assim, que ela faz a mesma coisa que o Postman. Eu gosto muito do Postman porque eu acho ele bem prático, tem interfacezinha bem legal e com muita funcionalidade. Tem até versões online que você pode fazer a mesma coisa, só que aí você não consegue pegar bem seu localhost, né? É complicado fazer isso online usando seu localhost. E é basicamente isso, né? Eu vou desligar a aplicação aqui. Lembrando que aqui dá pra ver, ó, ele fez, quando a gente mandou o post lá, ele fez certinho, ó. Eu já até tinha desligado, não, desliguei agora. Ele fez um insert lá no banco de dados, ó, passando os dois valores que a gente passou, ó. Que a gente mandou printar todos os SQL aqui no Application Properties, né, que é o show SQL True. SQL. Então, beleza. A gente pode vir aqui, ó, terminal. O git status aqui para ver o controller e o nosso user refatorado. Eu vou colocar aqui, ó, só basicamente, não vou criar dois commits não, vou dar um git add ponto aqui, dar um git commit -m aqui. Eu sempre esqueço que tem o AM, né? E vou lá, o create user controller. Não gosto de colocar o created não, viu, gente? Eu gosto de usar o infinitivo praticamente. Então posso mandar aí. Aí agora eu vou mandar lá pro Git. Para chegar o nosso user controller no Git. Belezinha? Deixa eu atualizar aqui. E é isso aí, gente. Esse vídeo também ficou um pouquinho mais longo, né? Mas é pelo fato de eu criar todo o user controller com vocês para ninguém perder o fluxo. Que fosse criar uma função cada vez em cada vídeo. Talvez ficaria muito desconexo, assim, eu gosto de seguir a ordem de todas as funções que a gente vai criar, e também demorou um pouquinho no post, né? Porque eu queria explicar bem esses conceitos, que essa parte de comunicação, essa é o mais alto nível aqui da API, então eu queria explicar bem o que era cada um das annotations aí. Se tiver alguma dúvida, pode me contatar aí, quem é da PUC aí pode me chamar no Teams, Lucas Ângela no Teams, pode me chamar no LinkedIn,
no meu site tem outras informações de contato aí, essa parte que tem, talvez o pessoal fique com um pouquinho de dúvida nela. E é isso daí, gente. Muito obrigado.